Hoje, gente, como tá aí no título, eu vou falar sobre esse assunto, sobre uma história muito empolgante, emocionante, que traz, consequentemente, lições também muito legais, muito importantes pra gente em relação a gastar com consciência, digamos assim, mas não é desse jeito que você está pensando economizando, não. É gastar de um jeito diferente. Mas antes eu vou contar pra vocês como é que eu cheguei nessa história, como é que, da onde é essa história, de que livro que é e tudo mais, eu vou contar tudo pra vocês. Gente, tudo começou primeiramente quando eu estava no YouTube, acompanhando um vídeo de um youtuber que eu gosto muito, chamado Mr. Law of Attraction, ou seja, Senhor Lei da Atração. Ele tem um canal, ele foi mentorado pelo Bob Proctor, né? Então, assim, conteúdo super valioso. Inclusive, tá aí a recomendação do canal pra vocês. Eu sempre ajeitando esse microfone aqui. Ok, vamos lá. Então, ele estava contando uma história, na verdade, basicamente a história de virada dele, onde ele deu um salto, famoso salto de fé. A gente ouve essa expressão muito dos evangélicos ou pessoas de outras religiões aí mais tradicionais falando sobre isso, né? Onde ele deu um salto de fé. Ele não tinha nenhum dinheiro. E aí ele foi e gastou o pouco que ele tinha numa diária de hotel em Dubai. Ele não morava em Dubai, ele resolveu ir para lá. Eu não lembro de onde que ele é agora, mas deve ser de alguma região dos Estados Unidos. Ele foi para lá porque ele sabia que lá era um lugar de pessoas ricas e tudo mais, né? E ele falou assim: bom, eu preciso ficar perto dos ricos. E aí ele foi, e com em vez de ele pagar, por exemplo, alugar uma casa, ou pagar vários dias, ele só tinha dinheiro para pagar, assim, por exemplo, viver o dia de hoje. Então, pagar um dia, 2 dias de uma diária, sabe? Então, ele conta ali, basicamente, a história dele. Acabou que depois, com o tempo, acabou dando certo. Quando eu vi essa história, inicialmente, a gente pensa assim, e eu pensei isso também. Ai, gente, eu nunca faria um negócio desse, né? Porque parece muito aquelas histórias de pessoas que eu, inclusive, já ouvi aqui no Brasil. Parece um pouco, né? Dizendo assim, ai, compra um carro assim assado, porque aí você pode não ter dinheiro, mas aí você gasta com aquilo, que aí você é, vai estar na riqueza, né? Ou aluga uma casa muito sensacional, mesmo que você não tenha dinheiro. Tipo assim, se estrepa financeiramente, mas o negócio é ostentar. Parece um pouco esse discurso. E isso me causou, eu confesso pra vocês, um grande desconforto, porque eu pensei assim, bom, mas como pode ter dado certo pra esse menino esse negócio? Parece um tiro no escuro, sabe? Eu pensei assim. Mas eu sabia, pelo menos até onde eu sei, e eu acho, né, que esse rapaz, esse Mr. Law of Attraction, ele parece um menino assim bem comprometido, bem sério. Ele já teve seu momento oba-oba, ele conta isso também, onde ele ganhou muito dinheiro e perdeu também muito dinheiro. É, mas assim, ele, poxa, né, mentorado do Bob Proctor deve ter coisas ali com certeza a ensinar. Então eu fiquei com aquela coisa na cabeça, buzinando. Aí eu comecei, tudo bem, deixei essa história pra lá, corta pro dia em que eu comecei a fazer uma nova leitura de um livro que eu nunca tinha lido, primeira vez que eu estava lendo e encontrei um livro, gente, esse livro em questão, ele é maravilhoso, já vou dizer de cara o nome pra vocês, recomendo que vocês leiam, tem no Kindle, que inclusive é onde eu estou lendo ele, ele tá disponível no Kindle Unlimited, pra quem conhece, mas você também pode comprar o livro físico na Amazon, eu acredito que outras livrarias também pode ser que venda, tá? Que é o livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, da autora Florence Scovel Shinn, tá? Como vocês podem ver aqui. Essa linha aqui é que o meu Kindle, ele tá com um probleminha na tela, então, mas eu consigo ler mesmo assim, tá? Então, Florence Scovel Shinn, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Eu comecei esse livro aqui muito por parte da minha pesquisa pessoal, eu tô sempre estudando, eu tô sempre aprendendo sobre lei da atração e manifestação, e óbvio que eu não vou parar em Neville, eu nunca paro no Neville. O Neville, ele é meu preferido, ele é um preferido de muita gente, mas claro que tem outras pessoas que também falaram sobre manifestação, e a Florence, inclusive, é uma delas. Inclusive, eu nem sabia que era uma mulher, eu achava que era um homem, e depois eu vi que esse nome é feminino. Então, assim, me surpreendi muito com esse livro. Muitas coisas, provavelmente, dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal vão ser desse livro, porque ele é fascinante, ele é inspirador e principalmente ele traz uma coisa
que nisso eu tenho que realmente dizer que Neville traz, só que traz menos, que são o quê? Histórias, né? Então a gente quer ver o quê? Uma pessoa que fez alguma coisa, que fez um ensinamento de Neville que deu certo. Ele tem alguns casos, claro, de sucesso. Mas não tanto quanto Florence conta aqui. A Florence também fazia a mesma coisa que Neville fazia. Ela é a antecessora do Neville. E ela também dava aulas, também tinha alunos, onde ela passava os conhecimentos dela dessa, digamos, linha de pensamento que ficou conhecida como Novo Pensamento. Eu até peguei aqui no YouTube não, minto pra vocês, não foi no YouTube aqui, foi no Wikipédia, tá? Uma fonte até bem assim, né? Não muito tchan, mas serve pro que eu quero mostrar pra vocês. Só um pouquinho da história da Florence, pra vocês saberem um pouquinho sobre ela. Então aqui diz que ela foi uma artista e ilustradora de livros americana que se tornou a professora espiritual do Novo Pensamento e escritora metafísica em seus anos intermediários. Então ela é conhecida pelo seu primeiro livro, que é esse aqui, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. E deixa eu te falar já antecipadamente aqui os outros 2 livros que ela escreveu realmente. Então, esse aqui que eu tô lendo, ele é de 1925. Tem também em 1928 o livro Sua Palavra é Sua Varinha. Esse eu não li ainda, também quero ler. E em 1940 nós temos o livro A Porta Secreta para o Sucesso, tá? Também não li e quero lê-lo também, tá? Tô na minha listinha. Após a morte dela, aí tiveram mais 3 livros, O Poder da Palavra Falada, Obras Reunidas, Florence Scovel Shinn, A Sabedoria de Florence Scovel Shinn, 4 livros completos. Isso aqui é o título todo, Obras Reunidas, A Sabedoria de Florence, 4 livros completos. Aí deve ser na visão, claro, de outra pessoa, né? Obviamente. E um terceiro livro, Caminho Mágico da Intuição. Esses 3 aqui, provavelmente inspirados no que ela escreveu. Mas é só aqueles 3 primeiros que eu mencionei, que são dela realmente. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre ela. Não. Agora, vamos lá, gente, só um minutinho. Voltando, gente. Então, assim, dito toda essa história, o que eu encontrei nesse livro aqui da Florence? Então, encontrei uma história que tem super a ver com o que o Mister Lei da Atração lá viveu, e é sobre essa história que eu vou contar pra vocês. Só que tem tanta história legal além dessa, que eu também vou fazer um novo vídeo essa semana ainda, falando mais sobre esse tema, porque tem bastante coisa a ser dita. Então eu resolvi separar em 2 vídeos para não ficar muito longo e não ficar muita coisa sendo falada. Então vamos à famigerada história de hoje. Então vamos lá. Aqui ela dá exemplos de alunos e pessoas que ela conheceu de fato. Então vamos lá, ó. Por exemplo, conheci um homem que queria comprar um sobretudo forrado de pele. Ele e sua esposa foram a várias lojas, mas não havia nenhum que ele quisesse. Ele disse que todos tinham uma aparência muito barata. Ai, gente, eu vou colocar meus óculos. Vai brilhar um pouco aqui na lente, mas eu preciso dele. Vamos lá. Então ele disse que todos tinham uma aparência muito barata. Por fim, mostraram-lhe um que, segundo o vendedor, estava avaliado em $1.000. Ó, naquela época, gente, o dólar valia muito mais, acho que do que vale hoje, né? Pelo menos é o que eu ouço dizer. Então, $1.000, mais que o gerente lhe venderia por 500, pois estava no final da estação. Boa pichincha, certo? Suas posses financeiras totalizavam cerca de $700. A mente racional teria dito: você não pode se dar ao luxo de gastar quase tudo o que tem em um casaco. Mas ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Pausa aqui na história, gente. Para reforçar que o casaco era 1.000, o vendedor fez um desconto para ser 500. Só que tudo que ele possuía de dinheiro em sua vida naquele momento era $700. Então, assim, poxa, ele ia dar 500 em um casaco e iria ficar só com $200 para sobreviver, sei lá, né? E aí, o que você faria? Obviamente, eu acho, não sei, tá? Se você não hesitaria em gastar, parabéns pra você, porque eu acho que iria ficar pensando nisso, né? Nossa, tal, mas claro, porque nós não estamos na pele também dessa pessoa, né? E aí vem o pulo do gato, olha só. Aqui diz, ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Isso é muito interessante também, eu vou dando várias pausas, tá, gente? Eu sei que pode ser chato, mas eu preciso falar. Isso é interessante porque a gente aprende que a gente tem que pensar, entende? Que ser intuitivo é que você ficar
sei lá, ouvir seu coração, que isso é uma coisa ruim, certo? Mas por quê? Porque geralmente a gente não tem discernimento. A gente não sabe o que é um desejo louco, uma coisa do puro ego, do que um desejo real, né? Mas para quem realmente é intuitivo, entende como essas coisas funcionam, obviamente que se faz melhor uso disso do que do raciocínio, né? Então aqui, ó, ele se virou para a esposa e disse: se eu comprar esse casaco, ganharei muito dinheiro. Então sua esposa consentiu, mas de forma fraca. Então, ou seja, ela não estava com muita fé de que realmente ele iria comprar o casaco e ganhar muito dinheiro, porque ele afirmou isso com muita convicção. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de US$ 10.000. O casaco fez com que ele se sentisse tão rico, associando-o ao sucesso e à prosperidade. Eu acho que eu fiz a entonação errada. O casaco fez com que ele se sentisse tão rico a ponto, né, de associá-lo ao sucesso e à prosperidade. Sem o casaco, ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que rendeu grandes dividendos. Então, olha só, ele investiu naquilo, ele sabia que aquilo ia atrair para ele mais dinheiro, porque ia fazer com que ele se sentisse, sei lá, importante. Aqui até não sei, até me perdi no que ele fazia, mas era algum trabalho com comissão, provavelmente com vendas, deve ter falado no início aqui. Deixa eu ver se fala aqui. Aqui não fala até onde eu, né? Ele queria passar. Tá, enfim, tá procurando uma coisa chique, não queria uma coisa barata e tal. Enfim, ele provavelmente queria essa aparência de status, né? E foi o que realmente aconteceu. Então, assim, eu até coloquei, acho que no título desse vídeo, eu acredito alguma coisa com que ele ficou rico. Aí talvez você fale, pô, Débora, US$ 10.000 não é riqueza. A gente, pode ser que não seja, assim, rico, entende? Mas naquela época, como eu disse, US$ 10.000 era muita coisa, era muito mais do que é hoje. E, claro, isso aí provavelmente foi o início de uma estrada, né, pra ele muito positiva. Então, por isso que eu falei que ele ficou rico, porque pra quem não ia ter nada, tava com US$ 200, né? E ficou com 10 mil. Tá valendo, né? Mas eu vou trazer mais uma história aqui para vocês hoje. Vamos continuar lendo aqui, ó. Se o homem ignorar essas orientações para gastar ou doar a mesma quantia de dinheiro, será usada de forma desinteressante ou infeliz. Olha só que interessante. Se um homem ou mulher, ignorar essas orientações, que orientações? As orientações que vêm dessa intuição, desse coração, que foi o que ele usou. Para gastar ou para doar, então aquela intuição de gaste com isso, doe para essa pessoa, presenteie alguém, não sei. A mesma quantidade de dinheiro será usada de forma desinteressante. Você vai gastar com coisas que não vão te gerar nada. Vai ser só, de repente, uma dívida pela dívida, ou um lanche que não vai render nada, entende? Então, é uma coisa desinteressante ou infeliz. Por exemplo, a história bônus de hoje, ó. Uma mulher me contou que no dia de ação de graças informou a família que não tinha dinheiro para o jantar de ação de graças. Ela tinha o dinheiro, no fundo ela tinha o dinheiro, mas decidiu economizar. Alguns dias depois, alguém entrou em seu quarto e tirou da gaveta da cômoda a quantia exata para o a quantia exata que o jantar teria custado. Tem continuação essa história, mas é aquela pausa, minha pausa, né? Então, assim, ela tinha um dinheirinho, mas não queria gastar no jantar de ação de graça e falou pra família, ó, não tem esse dinheiro, não. Uma pessoa entrou no quarto dela, ou seja, aqui tá dizendo que roubaram ela. Aquela mesma quantia que ela iria gastar. Então, quer dizer, em vez de ela usar o dinheiro por uma coisa útil, talvez ela tivesse até sentido no coração dela, eu vou fazer isso aí. Vou estar em família, vou participar, mas o medo de o dinheiro não vir, né? Ou seja, essa conexão com a escassez fez com que alguém entrasse no quarto dela e roubasse ela. Aí termina aqui dizendo: a lei sempre protege o homem que gasta sem medo, com sabedoria. Então aqui essa frase foi a primeira pista para eu começar a entender o Senhor Lei da Atração lá do canal do YouTube. Então eu falei assim, interessante, ele realmente devia estar muito convicto, muito em posse dessa fé, e não simplesmente assim, eu vou dar um tiro, eu vou lá, um tiro no escuro, eu vou lá para Dubai e vou me exibir, sabe? Então eu vou fazer isso aqui, seja o que Deus quiser. Não, ele foi talvez movido por algum tipo de sentimento de que daria certo, que ele não quis contrariar. Ele falou, eu vou nessa.
Então, até na história dele conta, ele pagou um dia uma diária, pagou acho que 2 dias, e o hotel ficava meio que na cola dele, tipo, e aí, vai renovar amanhã, sabe? Ficava assim questionando, e aquilo gerava nele, assim, uma ansiedade, eu imagino que deve ter sido péssimo, porque ele não sabia do dia dele de amanhã, entendeu? Então ele resolveu realmente viver um dia de cada vez. Então essa história é bem interessante. Aí, gente, olha só, pula para uma próxima história aqui futura. Eu acho que vocês vão achar bem interessante também. Nesse mesmo capítulo aqui, eu nem sei que capítulo é esse, capítulo 5, a história que eu contei pra vocês aqui do livro da Florence. É lá no capítulo 6, tem uma outra menção que ela faz bem interessante, que tem a ver com tudo isso. Então vamos lá. Então, é só uma citação mesmo, uma frase final que eu achei que falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente leu antes, com a história do Senhor Lei da Atração, que é o seguinte: o homem deve se observar de hora em hora para detectar se o motivo de sua ação é o medo ou a fé. Interessante. Aqui, claro, não entrou outras coisas, sei lá, o ego, mas é assim, ou é a fé ou não é. Vamos resumir dessa forma. Então, isso aqui me trouxe todo esclarecimento, porque esse tipo de bússola de norte é interessante, é importante, porque pode nos auxiliar, pode e vai, com certeza, né? Daqui para frente, com certeza, me auxiliar, espero que a você também, nas tomadas aí de decisões, para quem está já nesse processo de buscar aqui uma versão mais abundante, uma vida abundante e ter resultado de fato. Então, assim, a gente às vezes fica nessa, o que que é algo que tem lógica, o que que não tem? O que que é o agir de uma forma, tô agindo certo ou tô agindo de forma imprudente, por exemplo? Então, aqui tá aqui a resposta. Às vezes não é a medida do que você vai fazer, às vezes para os olhos dos outros pode ser uma grande besteira, como no caso aqui do terno, que a esposa concordou porque ele falou, não, vai me render muitos dólares, mas ela pensou, tá, né? Mas se fosse por ela, ela não faria, né? Assim como também o menino lá contou a história. Eu acho também que ele tinha uma namorada, não sei se é a mesma que ele tá hoje, mas enfim. Também ninguém deve apoiar um negócio desse, né? De repente, imagina um pai, uma mãe, né? Então, é uma situação realmente complexa. Mas quem tem a informação no coração é a gente, é você que está me assistindo. Então, assim, é necessário sim desenvolver a intuição. E tudo isso se resume o quê? A ter fé. Uma fé real. Então, a fé. Tem uma outra frase aqui também que agora eu não vou achar, eu queria muito ter achado para vocês, mas está em algum lugar mais distante aqui no livro, que fala que a fé, ela sempre precede, né? Que é quase o que está sendo dito aqui. A fé, ela sempre precede os sinais ou os movimentos das coisas, nunca o contrário, né? Então, por isso que às vezes você fala assim, eu vou fazer isso aqui e depois eu acredito, dependendo do resultado que vier. Se eu fizer isso aqui, deu certo, não é assim que a gente faz às vezes, se eu der esse passo e deu certo para mim, valeu. Agora, se eu fizer e não der certo, eu já sei que é um sinal de que eu não devo. Não. O resultado de uma ação nossa, ela vai ser de acordo com aquilo que você já determinou dentro de si que vai ser. É uma perspectiva muito diferente de viver. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não seguem, mas eu sei que se você está aqui nesse canal, com certeza você já segue ou você quer seguir, e você é muito bem-vindo aqui. E com certeza, espero que você... Espero trazer para vocês sempre vídeos interessantes assim. Eu amo, tô amando as histórias aqui da Florence. Vou trazer mais histórias para você e por hoje eu quero que você diga aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se você já passou situações parecidas em que você confiou muito e tudo deu certo, ou se realmente você agiu com desconfiança e a coisa degringolou. Deixa aí para mim nos comentários e eu vejo você num próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.